Depois da intervalo de Pesach, vamos só recapitular onde a gente estava. Estamos falando dos dois reinados, reinado de Israel, reinado de Yehudá. Os reis originais de cada um deles, Rehavam é o reinado de Jerusalém, descendente de Davi. Yeravam era o outro concorrente, que tinha as 10 tribos. E aí ficaram separados por muitos anos. Já estamos agora na segunda geração. O Rehavam, ele deixou um filho chamado Aviam. Esse Aviam travou guerra contra o reinado de Israel. E aí a gente falou como foi, etc., quantos morreram. E agora vamos passar para a próxima geração, ainda do reino de Yehudá, descendência de Davi. Então, foi o primeiro Rehavam. Vamos lá. Davi, Shlomo, Rehavam, Aviam, e agora vem um novo rei chamado Asa. Aquele Aviam acabou morrendo. Então, vamos agora passar para... Ainda tem os dois. Sim, está separado. Nunca mais voltou a ser. Nunca mais voltou. Então, a gente falou, a gente vai estar alternando. Vamos continuar por enquanto. Inclusive, a gente vai esquecer um pouco do outro reinado, só para a gente manter... Não, o Tanakh escreve dessa forma, para a gente manter, não sei se é para isso, mas mantenha mantém uma coerência, a história fica mais simples de entender. Então, Aviam, Asa. Já estamos aqui, quarta geração de Davi Amelech. Davi, Shlomo, Rehavam, Aviam, quinta geração de Davi. Então, esse rei Asa, lembrando que Aviam, ele já era filho do Rehavam. O Rehavam, no final da vida, permitiu a idolatria. Ele tinha uma esposa chamada Maachá, que era uma convertida que trouxe com ela essa carga idólatra e manteve firme essa idolatria. Então, esse filho, que agora já faleceu, ele já era a próxima geração que já nasceu dentro disso, não conhecia nada diferente. E agora o próximo, esse Asa, por sorte, é aquele neto que fez tchuvá, foi para Israel, fez lá um intercâmbio, e aí volta de barba. Esse é o neto que fez tchuvá. Ele nasceu com uma pureza espiritual muito grande. Olha que interessante. Esse Asa. Hoje de manhã eu estava falando com um rapaz, e perguntei para ele, né, quando você começou a fazer tchuvá? Ele falou, desde os 9 anos. Imagina, uma criança com 9 anos já, a Neshama dele já está querendo se conectar. Dizem que a quarta geração volta. Sim, sim. E aí, então, ele, uma pessoa muito pura, e ele se tocou e ele sabia, eu cresci num lar de idolatria, mas eu vou fazer a minha cozinha kasher dentro de casa, usando o paralelo atual. Ele falou, eu preciso acabar com a idolatria. E ele, como rei de Israel, começou pouco a pouco a eliminar as idolatrias e ensinar, insistir para o povo, vocês estão fazendo errado. E começou pouco a pouco a fazer esse trabalho de limpar tudo. Santo de casa não faz milagre, casa de ferreiro, espeto de pau. Acho que é mais kasher essa primeira, essa segunda, né? E aí, com a avó dele, que era a esposa do Yeravam, aquela que era de outro povo que trouxe com ela, ele não conseguiu convencer ela, estava muito difícil. Ele não conseguiu tirar dela a Avodazará. E ele aos poucos então foi tirando a Avodazará, como eu falei. Ele pegou então a idolatria mor que a avó dele tinha, queimou e jogou no rio. Inclusive jogar no rio, por quê? Para que não se aproveitem exclusive do adubo, eventualmente. E ele tirou ela da posição elevada que ela tinha, porque ela ainda aquela rainha que não faleceu de 2 gerações atrás, aquela que, a velhinha. Obrigado. A única coisa que ainda ele estava com dificuldade de tirar era aquilo que se chama bamot. Bamot é fazer um korban pessoal em casa. Uma vez que o Beit HaMikdash foi construído, já era... Tinha, mas eles não iam para o Beit HaMikdash. Já as gerações não iam para o Beit HaMikdash. Então, eram pessoas, vamos chamar assim, religiosas, servindo a Hashem, mas fazendo korban dentro de casa. Vou fazer uma comparação distante, mas o cara fala, vou rezar em casa sozinho, seu minyan. Ele não quer ir até o Beit HaMikdash.
E por mais que ele tentava, mas as pessoas estavam servindo a Hashem, só que não do jeito que Hashem pediu, não era nem idolatria, era o formato idólatra de servir a Hashem. Esse era o formato idólatra, de fazer em casa. Formato idólatra de servir a Hashem. E ele tentou, mas até que ele falou, bom, pelo menos estão servindo a Hashem, eu não posso ser duro demais, talvez eu acabe perdendo o resto que eu estou conseguindo conquistar. Hashem recompensou ele, deu 10 anos de paz para o povo judeu, tranquilidade, e a gente viu que na geração anterior, logo pouco tempo depois que eles começaram a fazer idolatria, vieram as guerras, e Hashem deu paz para o povo. Passam-se 10 anos, e aí Hashem quer testar esse Asa. Lembrando que ele já é uma quinta geração, já se perdeu a prática judaica dentro da casa e etc., mas ainda assim Hashem quer testar ele. E ele manda um inimigo da Cush, chamado Cush. Cush normalmente, Mehodvat Cush, se traduz como Etiópia. Não sabemos se é exatamente a Etiópia, mas alguma região... A África. Também fala como África. Né? Às vezes traduz como África, mas no Talmud você tem a palavra Afriqui também. Então, é difícil a gente ter certeza exatamente. Mas aparece um rei chamado Zerach, e ele aparece aqui com um exército, e é registrado com 1 milhão de soldados. Ele tinha 300 bigas, que eram esses mini tanque de guerra, charrete que eles tinham. E o Asa, ele conseguiu convocar 600 mil pessoas. Tá bom, mas ainda não resolve. Já tá bom. Para Hanukkah, né, as proporções normais que a gente tem, já tá muito bom. Para as proporções que a gente tem hoje, 1 para 500, o tamanho de Israel, já tá bom. E Hashem queria ver como que ele ia reagir. Mas ele passou no teste, ele confiou em Hashem, ele falou, somos em poucos, mas Hashem está com a gente, não perdeu a esperança, fez uma tefilá para Hashem, exército grande ou pequeno, não importa, Hashem, você tem que nos ajudar, a gente está lutando pela sua honra, e mostre, por favor, os seus milagres, que seu nome seja santificado, você não precisa de ajuda de seres humanos, por favor, acabe com o inimigo. Fácil assim. E sem lutar, ele venceu a guerra. Como a gente viu em guerras anteriores, os inimigos ficam com medo, eles fogem, e os bíperes estouram, e sem precisar nada, eles ganharam a guerra. E não só isso, quem lembra, na época do Rehavam, havia um rei do Egito que ele tinha roubado o dinheiro que Bnei Israel tinha ainda de geração desde o Egito. Ele roubou de volta para o Egito. Porque Hashem disse, eu deixei vocês tirarem do Egito porque vocês têm méritos. Perdeu o mérito, volta para o Egito. E agora ele consegue recuperar esse dinheiro que esse rei tinha roubado, acabou de um rei para outro, etc., acabou chegando de volta para o povo de Israel. E esses, inclusive, parte desse tesouro tinham sido roubados do próprio Beit HaMikdash. E depois da guerra, para ajudar ainda mais o povo, Hashem manda um Navi, um profeta, chamado Azariel ben Oded, esse é o nome do Navi, para encorajar ainda agora, o que sobrou ainda, como eu falei, ele estava num trabalho de tirar a idolatria, mas com a presença agora de um profeta, o rei, justo, mais o profeta, eles fazem esse trabalho e eles conseguem agora realmente limpar a idolatria e purificar a terra de Israel. Então, um capítulo bonito da história. Essa Haftará que foi lida no Pêssar, no primeiro dia de Pêssar, tem uma Haftará de um rei que fez uma limpa com arma, queimou tudo. Verifica. Justamente esse ano não estava presente na sinagoga, mas verifica. O Beit HaMikdash estava abandonado na época? Beit HaMikdash era frequentado somente por 2 tribos. As 3 tribos que sobraram. E Malchei e Yehudá. Que é esse cara? Não. Desculpa. Verdade. Eu me confundi. Você tem razão. Eles estavam frequentando o Beit HaMikdash. Eles estavam do lado do Beit HaMikdash. Mas mesmo com o Beit HaMikdash, aí talvez até cabe melhor. Você tem a sinagoga na esquina e você decide rezar em casa. É mais fácil, certo? Então, uma comparação distante, porque é muito mais grave. Não tinha o serviço dos Koyanim, nada. Aparentemente funcionava. Estava funcionando o Beit HaMikdash. Estava.
Había conocido Israel personas que tienen la sinagoga en su propia casa. Invítanse. Não entendi. Ya tem pessoas, tem famílias que têm sua sinagoga em sua própria casa. Aí é o melhor dos mundos. Aí eu concordo com você. Se eu tivesse a sinagoga no meu basement, você desce e tá lá 10 pessoas me esperando, concordo. Até aí. Problema aí de... Não, mas eles pegavam sozinhos. Eles faziam um corban caseiro. Era proibido fazer corban. Eu fiz só uma associação distante. Não, tem muitos. Eu fiquei lá num apartamento que no prédio embaixo tinha uma sinagoga. Não, é fantástico. A única coisa que vale a pena levar em consideração é que existe o que se chama Berov Amadrat Melech. Com a presença de mais Yehudim, você dá mais kavod para Hashem. Então, é importante também. Mas tem que levar em consideração a praticidade, tempo, etc. Ok, vamos concluir por aqui por hoje. Haftarah é pro segundo, foi pro segundo dia de Pesach. Segundo dia de Pesach, qual que é? É Melachim 2, capítulo 23. O que fala? 1 a 9, então o rei ordenou, não sei o quê. Qual rei que era? Não diz, é que tá, aqui não diz. Ah, deixa eu ver. Não diz qual rei, só diz o rei. Boa. A Amélia. Fez uma limpa lá. Não sei se foi esse. Não. Não tem cara do que a gente vai falar. Hilkiyahu, Kohen Gadol, não é esse. Não é esse foi episódio. depois ainda. Provavelmente, é um pouco mais pra frente. Porque aí ele fala supesa, etc. Aqui não conta nada. Então. Bom, mas é foi. uma coisa similar. Boa noite.